Sejam todos muito bem-vindos a mais uma imersão do Café e Vademecum. E só para lembrar quem nos acompanha, nós estamos disponíveis no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e também no YouTube. Bom, hoje nosso foco é extremamente técnico, seco e totalmente voltado para quem está na trincheira dos concursos públicos. Olá, e o tema de hoje é sem dúvida um divisor de águas. A gente vai fazer uma análise tática do nosso material, focando estritamente no que cai nas provas. Exatamente, a missão aqui é destrinchar a recém-promulgada Lei nº 15.358 de 2026. Ela já está sendo chamada nos bastidores de Lei Antifacção ou o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, e nós vamos focar especificamente no trecho 2, que vai do artigo 5º ao 11º. Perfeito. E para entender a fundo esse texto legal, a gente precisa abandonar aquela imagem clássica do combate ao crime. Sabe, aquela coisa de perseguição na rua, a sirene ligada, a prisão em flagrante na esquina. Isso virou, coisa do passado. Sim, deixou de fazer cócegas na estrutura real do problema. Com certeza. O material que estamos analisando mostra que o Estado finalmente reconheceu que o adversário evoluiu. O legislador passou a focar no que a lei chama de domínio social estruturado. Domínio social estruturado. É um termo forte, né? Muito. A gente não está mais falando de grupos amadores. É o crime operando como um verdadeiro Estado paralelo. Eles controlam territórios, ditam regras econômicas e chegam a fornecer infraestrutura para comunidades inteiras. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a mudança aqui não foi apenas um ajuste fino, foi um terremoto processual. E para investigar essa estrutura, a lei mexe no recurso mais escasso da polícia: o tempo. Exato. O artigo 5º altera drasticamente a régua do Código de Processo Penal clássico. Quebrar a espinha dorsal de uma milícia ultraviolenta não é algo que se faz em 30 dias. Então a lei trouxe novos prazos de inquérito. E são prazos longos. Se o indiciado estiver preso, o prazo salta para 90 dias. Sim, 90 dias. E detalhe, podendo ser prorrogado por mais 90. Caramba! E se estiver solto, a coisa estica ainda mais. Estamos falando de 270 dias, prorrogáveis por mais 270. Nossa, então a investigação deixou de ser uma corrida de 100 metros rasos para se tornar uma maratona com obstáculos. Mas me surge uma dúvida imediata aqui. Para quem está estudando, isso soa como um alerta vermelho. Pode falar. Com prazos tão extensos, se a polícia estourar esse limite de 90 mais 90 dias, não estaríamos criando um cenário onde o juiz ganha tipo um passe livre para manter alguém preso quase indefinidamente? Historicamente, estourar o prazo significava relaxamento automático da prisão. O que é fascinante aqui é como o texto antecipou exatamente essa crítica. O parágrafo 4º do artigo 5º cria uma salvaguarda. Ele diz, de forma muito clara, que o mero descumprimento matemático desses prazos não gera o relaxamento automático da prisão preventiva. Então não tem mais aquela dissoltura automática só por bater no calendário. Exatamente isso. O juiz passa a ser o obrigado a avaliar a complexidade do caso concreto. A defesa não pode mais simplesmente cruzar os braços, esperar o 91º dia e protocolar um pedido de soltura alegando excesso de prazo. Entendi. Isso já resolve de cara aquela primeira grande controvérsia, né? Muita gente fatalmente cairia nessa pegadinha em provas, achando que a velha regra do relaxamento automático ainda impera. Sim, é uma armadilha clássica de concurso. Se a demora ocorre porque a polícia precisou de uma cooperação jurídica internacional, por exemplo, para quebrar sigilo de criptomoeda na Suíça, isso leva tempo. A prisão se mantém. A lei só não tolera a desídia, ou seja, a preguiça ou negligência do Estado. Bom, e ao mesmo tempo que a lei dilata os prazos gerais para a investigação, ela impõe um ritmo frenético para as medidas cautelares urgentes. Tem um reconhecimento da urgência operacional aí. Para decisões sobre quebra de sigilo ou buscas, o juiz agora tem o prazo cravado de 15 dias, após o Ministério Público opinar em 5. E em casos extremos? E a lei aperta o botão de pânico. Se houver iminência de resgate de preso perigoso, o Ministério Público e o juiz devem se manifestar simultaneamente em um prazo máximo de 24 horas. É a justiça precisando operar em tempo real.
Mas, falando nessa dinâmica entre juiz, promotor e delegado, a gente tem que destacar o parágrafo 6º do artigo 5º. Esse ponto é crucial para quem almeja a carreira de delegado. Sim, porque houve uma reestruturação de forças. Antes, se o delegado pedia um bloqueio de contas, o juiz indeferia e o promotor ficasse inerte, a medida morria ali. Morria. O delegado ficava de mãos atadas. Todo o trabalho de inteligência ia por água abaixo. Mas agora a nova lei dá ao delegado uma ferramenta de revisão direta. Se o juiz indeferir e o Ministério Público local se omitir, o próprio delegado tem 48 horas para submeter a questão à instância superior do Ministério Público. Isso mesmo. É uma capacidade absurda de contornar uma visão limitante na base e buscar o convencimento na cúpula. Resolve um gargalo institucional crônico. Mas veja bem, ter tempo e autonomia não adianta nada se a investigação for isolada, né? Se cada polícia age no seu próprio feudo... O crime não respeita fronteiras. E é por isso que o artigo 6º ataca o coração do problema, institucionalizando as forças-tarefa. Aí é que a coisa fica realmente interessante. Não é mais só um acordo de cavalheiros. A lei formaliza a criação de forças-tarefas integradas. E tem um detalhe que blinda a operação. O texto garante que eventuais descumprimentos administrativos na montagem dessa força-tarefa não contaminam as provas colhidas. É o princípio de que se não houve prejuízo real à defesa, a prova é válida. E tem também o Banco Nacional de Dados. Esse banco de dados das organizações ultraviolentas é interessante porque a lei usou a linguagem do dinheiro para garantir que os estados participem, não é? Com certeza. O ente federativo que não aderir e não compartilhar informações sofre contingenciamento de verbas federais de segurança pública. Mexeu no bolso, a integração acontece. A asfixia começa dentro de casa. E falando em asfixia financeira, o mergulho na lei nos leva aos artigos 9º e 24b. O alvo aqui é o patrimônio do crime. E a gente precisa esquecer aquela imagem da polícia apreendendo malotes de dinheiro físico. O dinheiro do crime organizado hoje é invisível, é digital. Exato. E o legislador acompanhou isso. O artigo 9º estabelece o bloqueio expresso e instantâneo de transações via Pix e operações em corretoras de criptoativos. Sim. Os filtros automatizados do Banco Central agora identificam o fracionamento de depósitos. Aquela técnica do smurfing, sabe? Dividir milhões em microtransações para contas de laranjas. O filtro pega isso. E a lei vai além do dinheiro. O bloqueio atinge a infraestrutura tecnológica, permitindo suspender serviços de telecomunicações e hospedagem digital. É cortar o oxigênio da facção. Mas me tira uma dúvida que pode aparecer na análise de casos práticos. A lei ataca duramente as plataformas de apostas não regulamentadas, as famosas bets, usadas para lavagem. Como é que derrubar o sinal de internet de um site de apostas na nuvem afeta lá na ponta da linha o membro da facção que está segurando um fuzil no morro? Bom, se conectarmos isso a um panorama maior, a relação de causa e efeito é brutal. Aquele fuzil, a munição, o suborno nas rotas de tráfico, tudo isso custa dinheiro. Um fluxo de caixa diário absurdo. E eles lavam esse dinheiro no ambiente digital. Exato. O dinheiro sujo entra por laranjas nas plataformas de bets controladas pela própria facção e sai como lucro de jogo, limpo. Quando a justiça derruba essa hospedagem ou bloqueia o Pix, a artéria financeira é cortada na hora. O traficante lá na ponta fica sem receber, não consegue pagar fornecedor e a estrutura colapsa. E a lei ainda pune administrativamente os influenciadores que fazem propaganda dessas plataformas, secando também a entrada de dinheiro de usuários comuns. É um efeito cascata. Sem caixa lavado, a logística inteira desmorona. Então, o que tudo isso significa quando a gente pensa em empresas de fachada? Porque digamos que a polícia chegou tarde e o dinheiro sujo já comprou um posto de gasolina ou uma transportadora, operando com CNPJ, pagando impostos direitinho. Esse é o cenário do artigo 10º. Antes, a polícia entrava, fechava as portas da empresa e bloqueava as contas, né? Só que isso gerava demissões, prejudicava fornecedores limpos. O Estado acabava punindo o funcionário de boa-fé. E o crime organizado ainda saía como vítima perante a comunidade. Mas a lei muda a abordagem radicalmente através da intervenção judicial. Usando a analogia que a gente gosta para entender o mecanismo, o Estado atua como um cirurgião que remove o tumor, que são os sócios criminosos, mas preserva o paciente, que é a empresa e os empregos.
No lugar, nomeia um interventor judicial por um período inicial de 6 meses. Um interventor que toma o controle total. Sim, ele afasta diretores coniventes, corta contratos superfaturados e segrega todo o lucro. Esse dinheiro não vai para a facção, vai para contas judiciais. E se a sentença confirmar que a empresa era do crime, ela é liquidada. E o dinheiro da liquidação não vai para o ralo do Tesouro Nacional. Ele é destinado diretamente aos fundos de segurança pública. O crime passa a financiar a polícia. É um ciclo virtuoso. E isso nos leva à ferramenta mais agressiva da lei, o confisco ampliado. Ah, esse ponto é vital para provas. Com certeza. O confisco tradicional era um pesadelo probatório. O promotor tinha que provar que aquele carro de luxo específico foi comprado com o dinheiro de um carregamento de drogas específico. Era quase impossível. Mas o confisco ampliado inverte a matemática. O Estado agora toma bens que são incompatíveis com a renda lícita declarada nos últimos 5 anos. Exatamente. Se o indivíduo declara salário mínimo, mas mora numa cobertura de 10 milhões no nome de laranjas, a conta não fecha. A diferença é presumidamente ilícita. O ônus de provar a origem legal do dinheiro passa a ser da defesa. É uma inversão pesada. Muito pesada. E é vital entender como isso dialoga com o processo penal, porque é aí que as bancas como o CESP, VUNESP, vão tentar derrubar o candidato. Isso levanta uma questão importante, tratada lá no artigo 17, a autonomia das esferas. Imagina que o líder da facção é julgado e, por falta de provas robustas, o juiz criminal o absolve, o famoso indúbio pro réu. Essa absolvição criminal obriga a devolução daquela cobertura de 10 milhões que foi confiscada na esfera civil. A resposta curta, direta e técnica é não. E o motivo são os diferentes padrões de prova. No direito penal, exige-se certeza absoluta para prender alguém. Na esfera civil, que lida com o confisco patrimonial, o padrão é a preponderância das evidências. Ou seja, a matemática contábil continua provando a incompatibilidade. Exato. A absolvição penal por insuficiência de provas não salva os bens da guilhotina do confisco civil. A ação de perdimento continua feroz e autônoma. Mas espera, tem alguma exceção? Algum cenário onde o processo criminal efetivamente trava o perdimento dos bens na esfera civil? Sim, tem uma janela bem restrita. Os bens só são devolvidos se a sentença absolutória criminal afirmar de forma taxativa que o fato criminoso nunca existiu, a inexistência material, ou que ficou cabalmente provado que o réu não foi o autor. Apenas nessas duas hipóteses estritas? Somente nelas. Fora isso, a máquina do confisco ampliado continua operando implacavelmente. Bom, a gente está caminhando para o fim desta imersão, então vamos fazer aquela revisão cirúrgica para as bancas de concurso, consolidando as pegadinhas que vão cair. Vamos lá. Primeiro ponto crítico, os novos prazos estendidos de 90 e 270 dias. Lembrem-se da salvaguarda. Não existe mais o relaxamento automático da prisão preventiva pelo mero decurso de prazo. O juiz tem que avaliar a complexidade. Anotado. Segundo ponto, a capacidade de revisão direta do delegado de polícia. Diante da inércia do MP local e negativa do juiz, o delegado pode acionar instância superior do Ministério Público em 48 horas. Perfeito. E o terceiro ponto de atenção é justamente essa autonomia feroz do confisco civil que acabamos de discutir. A absolvição criminal por falta de provas não devolve o patrimônio confiscado. 3 pilares fundamentais para não errar na hora da prova. A Lei 15.358 armou o Estado até os dentes. E, para encerrar, eu quero deixar um pensamento provocativo para quem está estudando esse material a fundo. Manda. A gente viu que o Estado criou as ferramentas definitivas contra o crime organizado corporativo. O poder de asfixiar empresas, monitorar cada transação Pix e bloquear ativos digitais instantaneamente é colossal. Mas com um poder de intervenção tão profundo e rápido nas mãos de juízes e promotores pelo país afora, como o nosso sistema de justiça garantirá o equilíbrio?
Essa aí é a grande questão. Sim. Como assegurar que ferramentas tão incisivas não acabem num erro de inteligência, atropelando os direitos de terceiros de boa-fé, empregados ou parceiros comerciais totalmente lícitos que, de uma hora para outra, podem ter os patrimônios congelados nesse fogo cruzado. É uma reflexão excelente. E a eficácia da lei vai depender da sabedoria de quem for operá-la na prática. Sem dúvida. Fica esse questionamento para amadurecer os estudos de quem acompanha nossa análise. Até a próxima imersão. É isso. Até a próxima e bons estudos.